pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 4 do nosso livro que a gente está estudando, ó, tá aqui atrás, A Única Coisa. Eu tô aqui com a minha colinha e o capítulo 4 é a primeira parte prática realmente do livro. A gente teve essa introdução do capítulo 1 ao 3 e agora a gente vai ter um pouco mais aprofundado a questão prática da única coisa. A primeira parte fala de as mentiras, elas nos enganam e desviam. E o que essa primeira parte quer falar? Ela quer falar principalmente do senso comum. E existe um perigo muito grande a gente conversar sobre o senso comum, porque 99% das vezes a gente segue o senso comum. E aí o grande questionamento que a gente tem é o seguinte: quando não é o senso comum? Quando a gente dá opinião porque a gente realmente acredita naquilo, porque a gente se aprofundou sobre aquele assunto, a gente consegue dar uma opinião verdadeira, e quando é que essa opinião ela só provém de um senso comum? É muito difícil a gente diferenciar, porque o ambiente que a gente tá, as pessoas com quem a gente convive, as opiniões que essas pessoas compartilham, pode ser muito fácil de se reproduzir. A gente realmente pensar naquilo que a gente precisa pensar, a gente formar a nossa própria opinião com base nas informações que a gente tem. E eu falo hoje do senso comum abertamente aqui com vocês, não é dando tipo assim, meu Deus, Thaís, você é perfeita, você não tem mais problemas com relação ao senso comum. Não, pelo contrário. Eu falo aqui de uma coisa que eu tento mudar diariamente em mim, que é não reproduzir as coisas por causa do senso comum. Eu já reproduzi muito feminismo porque todo mundo era feminista, sem parar pra ver o que realmente aquilo significava e se eu gostava disso ou não. Eu nunca tive o hábito de tomar o partido de alguma coisa. E isso é lógico que prejudica milhões de coisas. Eu nunca tive um posicionamento claro sobre o que eu acredito ou não, porque eu sempre ia conforme o senso comum ia dizendo que era pra eu ir. Então isso é o sinal de alerta. Esse é o sinal de alerta que o livro trouxe nesse capítulo, que eu quero que você pare pra pensar também. Quantas vezes você expressa a sua opinião, você toma atitudes, você tem decisões importantes na sua vida baseada no senso comum? Quer ver um senso comum que aconteceu dentro da minha família e que ontem essa pessoa virou pra mim e falou: não, eu só fiz isso porque todo mundo sabe que era pra fazer. Tirar a habilitação. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, da minha filha, que falou: não, eu só tirei a habilitação porque todo mundo mandou tirar. Olha só pra você ver, não foi uma decisão que ela tomou pensada no que isso traria de benefício, no que traria de malefício, no que traria de responsabilidade. Ela só seguiu um padrão. E é sobre esse senso comum que eu tô falando, seguir esse padrão. Não está errado em seguir o padrão, desde que você queira seguir esse padrão. E trazendo pro senso comum dentro da única coisa, o que os autores querem dizer é o padrão de sucesso, o que todo mundo acredita ser o sucesso. O sucesso é o reconhecimento financeiro, o sucesso é poder comprar o que você quiser, o sucesso é ter o carro do ano, morar numa mansão. Qual que é o sucesso pra você? Porque muitas vezes a gente encara o sucesso como algo muito surreal, né, algo muito grande, e às vezes a minha visão de sucesso não vai ser a sua. Tem muita mulher que acha que pra ela, que faz sentido pra ela, e que é uma versão de sucesso da vida dela, é ser mãe, poder se dedicar à família. Eu não vejo isso como sucesso. Não é só porque ela vê que tá errado, né? Eu não vejo isso do sucesso. Sucesso pra mim é uma outra coisa. Sucesso pra mim é uma carreira, é estar feliz com a minha família, é estar feliz como mãe, mas não deixar de estar feliz no trabalho por causa disso, né? Conciliar as duas coisas, é ter um padrão de vida X, Y, Z. Então, cada pessoa vai ter um padrão de sucesso. E uma armadilha dentro desse padrão de sucesso, não importa se é o padrão A, B ou C, é o seguinte: tudo é importante, multitarefas, estou colando aqui, a força de vontade está sempre à disposição, uma vida equilibrada. Gente, equilíbrio, pelo amor de Deus, eu odeio quando alguém fala vida equilibrada, dá até um ciricutico por dentro. E ser grande é algo ruim, porque traz muita responsabilidade. Então tudo isso tem a ver com o padrão de sucesso que muitas pessoas acreditam que é assim ter sucesso, é algo ruim, mas que na verdade não é, dentro do padrão de sucesso de cada um, de que cada pessoa tem, de que cada um acredita. E tratando desse tudo importa quando a gente fala de sucesso, é que a gente começa a adentrar o capítulo 4, porque ele é dividido em introdução e o capítulo 4. Nesse capítulo 4, a gente quer falar justamente sobre isso. Tudo importa. Mas na verdade tudo não importa. Numa aula minha do professor de filosofia jurídica, eu lembro até hoje, que é uma frase que muitos juristas repetem por aí, que a gente ouve muito, que é o seguinte: tratar os iguais na medida de suas igualdades e os desiguais na medida de suas desigualdades. E o que isso, se parar pra pensar, quer dizer? Ninguém é igual.
Eu não posso tratar, vamos supor que eu tenho 2 filhos, eu não posso tratar a Alice e a outra criança igual, porque eles não são a mesma criança, eles não têm a mesma necessidade, eles não têm o mesmo, por exemplo, linguagem do amor, eles não têm a mesma idade. Então é tratar eles de maneira igual dentro da desigualdade que eles apresentam. Então, com as nossas tarefas e com as coisas que a gente acredita para alcançar o sucesso é a mesma coisa. Uma tarefa não tem o mesmo peso que a outra. Uma vai levar numa direção, a outra vai levar na outra. Então, não, a gente não tem que tratar todas as nossas tarefas como urgente, importantíssima. Existem classificações que a gente pode dar de acordo com a real necessidade dessas tarefas. Na atual situação que eu estou vivendo, tá? Eu vou dar um exemplo meu para que vocês consigam visualizar isso. Na atual situação que eu vivo é o seguinte: acabou de sair o edital da OAB. O tempo todo, antes do edital, eu estava focada em estudar, sim, mas não era a minha tarefa prioritária. Eu estudava todos os dias, mas não era a coisa mais importante que eu tinha que fazer no dia. A coisa mais importante que eu tinha que fazer no dia era trabalhar e ganhar dinheiro. Saiu o edital, isso se reverte. Agora eu tenho uma outra tarefa que é prioritária, porque ela vai me fazer alcançar um grande objetivo que eu tenho. Então, inverte. Eu preciso passar mais tempo estudando do que trabalhando. Entendeu? Que nem todas as tarefas são iguais, a gente não pode dar o mesmo peso para cada uma delas. E aí o livro tem uma citação que é a seguinte: em vez de uma lista de tarefas, você precisa criar uma lista de sucesso. E é justamente isso que eu acabei de falar com vocês. Existem patamares que eu quero chegar na minha vida. Um patamar é passar na OAB. E passar na OAB, ele vai me dar condições financeiras para que eu realize outras coisas. Porque me tornando advogada, a gente tem algumas portas se abrindo, por assim dizer, e mais autoridade em alguns assuntos. Então vamos lá, eu tenho aqui que eu preciso passar na OAB e eu tenho aqui que eu preciso ganhar dinheiro, mas eu não sou a principal provedora da casa. O que vai pesar nesse momento? Obviamente, passar no exame da ordem. Então é isso que ele tá falando, é você parar pra prestar atenção aonde que essa tarefa vai te levar. É a tarefa que te leva mais perto do seu sucesso ou é a tarefa que te afasta do seu sucesso? E aí a gente entra com o princípio de Pareto, que fala do esforço 80-20. Existe um livro, inclusive, que trata somente disso, tá? Deixa eu ver, eu acho que eu tenho o nome deles aqui pra passar pra vocês. Ele trata somente desse conceito. Deixa eu ver aqui, como é que é o nome? O Poder 80-20, tá? Tem um livro que fala especificamente disso. O que acontece? Vamos lá. Você tem 100% de tarefas, você tem muitas tarefas. Você vai dividir essas tarefas. 80% delas não requer o seu esforço. Não requer o seu esforço no sentido de você não pode depositar muito da sua energia nela, porque não é ela que vai te fazer chegar onde você quer. Essas tarefas menores, o 20%, é que vai fazer você chegar onde você quer. Será que deu pra entender que 20% é de um esforço consciente que você precisa ter? É esses 20%, os outros 80% não são tão importantes assim. Deu pra entender? Eu sei que parece impossível pra aplicar isso na vida real, mas não é, gente. Vamos lá. Eu faço conteúdo aqui pro YouTube. Eu tenho esse YouTube, tenho outro canal do YouTube. Eu trabalho na agência, né? Eu tenho uma agência de comunicação. Eu tenho um registro de marca pra fazer. Eu tenho que divulgar o meu trabalho. Eu tenho que prospectar cliente, eu tenho que atender cliente. Mas eu tenho que estudar. O peso do estudo, o meu esforço, a minha concentração maior vai estar nessa única tarefa, que é estudar pra alcançar um objetivo maior. Esses outros 80%, que é a maioria dessas tarefas, elas vão ser feitas, claro, mas com uma intensidade de energia muito menor do que o estudar. Minha concentração vai estar toda voltada para o estudo, que me leva onde eu quero chegar. Deu pra vocês entenderem como que aplica isso no dia a dia? E eu encerro esse vídeo dizendo pra vocês que eu acho que o principal desafio que o livro A Única Coisa traz pra gente é você dizer não pra muita coisa e sim pra pouquíssimas coisas. Somente para as coisas que fazem sentido para onde você quer chegar dentro da sua escala de sucesso. Então é isso, pessoal. Semana que vem eu volto aqui com o capítulo 5 pra gente poder estudar ele também. Um beijo enorme pra vocês e até nosso próximo vídeo. Tchau!